No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, direto aqui dos estúdios Filmix. Estamos começando mais uma edição do No Ar com Hamilton Trevisan. E hoje um dia muito especial para mim, uma noite muito especial. Estou recebendo aqui um conterrâneo, uma pessoa que eu admiro muito, não só ele, a família inteira dele, né? E a gente vai bater um papo muito bacana aqui com o Dr. Lucas Rezende. Seja bem-vindo. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Rapaz. Tudo bem com vocês? Cara, uma honra estar aqui, uma honra estar conversando com você, estar presente no seu podcast. Vai ser uma noite muito legal, vamos bater um papo muito bacana aqui. Eu preciso me policiar para não falar Lucão, né? Não tem como. Não tem como, mas, ô Lucas, obrigado, cara, obrigado. E assim, eu fico muito feliz quando a gente encontra a galera lá de Paulo de Faria, porque a gente vê que a galera, cada um foi para um rumo, né? E você tem uma tradição da sua família, né? Sim, a gente falava antigamente dentista, era só dentista, né? Hoje é odontologista, né? Tá implantes e tudo mais. Mas a gente falava de dentistas. Pô, o seu avô é uma pessoa que a cidade inteira ama, né? A sua avó também, a família inteira. O Márcio, que eu tive o prazer de entrevistar seu pai lá na ABC FM, na rádio lá de Paulo de Faria, do finado Chiquito, legal. Saudoso Chiquito. E o Márcio também, com aquele monte de cursos internacionais. E a gente falava, será que o Lucão vai ser, né? Será que o Lucas vai? Aí, de repente, o doutor Lucas e tal. E a gente vem te acompanhando, cara. E que bacana esse trabalho que você está fazendo, principalmente nessa parte de humanizar o trabalho que você faz, né? E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre, resumisse, vamos dizer assim, essa história da sua família, né? Essa tradição da sua família de dentistas, odontologistas, até chegar no Dr. Lucas Rezende. Cara, falar de odontologia pra mim é o que eu mais amo fazer na vida, é o que eu falo, o que eu sei fazer e fazer bem feito. E isso foi uma coisa que veio diretamente do meu avô. A gente tem uma tradição na família que eu falo, corre no sangue, não tive como escapar. Meu avô, a gente estava comentando aqui antes de começar, se formou em 1960, cara. Hoje, meu CRO é 100.671. Meu avô era 300. 300? Você tem noção disso aí, gente? 300. E aí, cara, nasci quase dentro de um consultório. Peguei o final do meu avô de trabalho dentro da odontologia, mas peguei ainda um pouco, mas junto com meu pai, acompanhando o trabalho dele, e aí já começou a nascer aquela paixão pela odontologia, aquela paixão por ver um sorriso, entender o que é um sorriso, o que é uma pessoa poder sorrir novamente, poder ter aquela qualidade, ter aquele... Porque o sorriso, cara, é a porta de entrada, e como que um sorriso pode mudar uma vida de um dia de uma pessoa. E a gente saber que isso a gente consegue devolver para a pessoa é animal. E aí, ver o meu avô, a trajetória que ele fez, a trajetória linda da odontologia, e passando pelo meu pai, e uma que eu lembro muito bem, assim, uma cena, foi quando eu fui fazer matrícula na faculdade, cara. A gente estava em Ribeirão, entrei na USP de Ribeirão, e meu avô formou na USP de São Paulo. Isso na época, a odontologia era 3 anos na faculdade, quando ele fez, lá em 1960. E aí, cara, quando ele me levou para a faculdade para a gente fazer a matrícula, a emoção dele de estar revivendo aquilo até hoje eu me emociono lembrando da felicidade que ele estava de colocar um neto na faculdade que ele cursou. E aí, cara, fui cada dia mais pegando essa paixão que já vinha da família e conseguindo entregar para os meus pacientes um trabalho bacana, um trabalho humanizado, um trabalho de olho no olho, de sentar, conversar. Porque, porra, quem gosta de ir no dentista? Eu falo assim, a minha profissão, ninguém gosta de mim. Porque ninguém gosta de ir no dentista. É um ambiente que você não está ali porque você quer, você está ali por uma dor, por algum problema que você tem com o seu sorriso. E você chegar ali, você tratar bem, você conversar, você olhar no olho, você ter tempo para ouvir o que está passando pela pessoa, não é aquele tratamento engessado, aquele tratamento robótico. Não, é você sentar, conversar, trocar uma ideia, entregar um trabalho bacana. E isso daí é uma odontologia que eu amo fazer e amo entregar. Eu falo que meus pacientes, eu tenho pacientes até de 97 anos. Sim. E o tratamento que eu faço de devolver os dentes, eu chamo eles todos de filhos. São todos meus filhos. Todos os pacientes que eu já devolvi o sorriso, eu chamo de filhos. Então eu falo, meu filhinho de 97 anos. E é isso mesmo. Porque eu sempre estou cuidando, eles sempre estão voltando. E eu vejo que eles gostam de estar ali. É muito bacana, cara. Uma coisa bacana também, depois a gente vai passar as redes sociais, eu acho que deve estar em algum lugar lá.
Tem uma foto emblemática, né? Que tá você, o seu avô e o seu pai, né, cara? Aquela foto, eu acho que ela representa muita coisa pra você. Muito, cara. Essa foto tava no nosso consultório lá de Paulo de Faria. Sim. E meu avô já tinha terminado de trabalhar, mas a gente falou, vamos fazer essa foto, porque é uma coisa que vai marcar a vida da gente para sempre. E essa foto, eu sempre reposto ela para lembrar de onde que veio a essência do que a gente faz. E aí, meu avô não tinha jaleco. E eu emprestei um jaleco para ele, tava até meu nome no jaleco. E aquela foto tava espelhada lá e fica espelhada nas nossas redes sociais, em tudo que a gente quer mostrar, a gente fala, não, a gente está entregando uma coisa que vem de berço, cara. Vem de você entregar um tratamento e você vê que o sobrenome Rezende está sendo passado por geração. Inclusive, hoje a gente vai falar muito sobre esse sobrenome Rezende, por quê? A gente vai dar bastante exemplo aqui, porque, gente, é uma tradição, né, que ela vai passando, né? Avô, pai, filho, daqui a pouquinho vai ser pai também, quem sabe. Então, imagina, né? Quarta geração. Já pensou uma quarta geração? Mas eu queria que você, é claro que você vai tentar lembrar, né? Mas na época do seu avô, era muito comum assim, não tinha muito tratamento de dente, né? Não, cara. A pessoa estava com uma dor de dente, alguma coisa nesse sentido, via qual que era o dente que estava com algum problema, e extraía o dente, né? E não tinha muito. Aí, muito tempo depois, foram surgindo as pontes, as dentaduras e tudo mais, até chegar no que a gente tem hoje. O seu pai é um cara que a gente já acompanhava ele na época, e a gente já via ele assim com as tecnologias, né? A cadeira dele era diferenciada, né? E você falava assim, pô, eu quero... É claro que isso não é normal, né, gente? Mas você fala, se um dia eu for extrair um dente, eu quero extrair com o Márcio, porque ali ele tem um monte de coisa, não vai sentir dor, deve ter umas tecnologias e não sei o que e tal. Cara, e hoje você tá pegando isso, né, que é muito mais avançado. Sim, e hoje é aquela parte assim, o que arrancava o dente antigamente, que extraía, hoje é a parte de implantar o dente, né, de reconstruir a boca da pessoa para poder dar uma qualidade, né, melhor para ela, a autoestima da pessoa, né, ser outra. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo, né, dessa transformação que a odontologia tem hoje em dia. Cara, naquela época do meu avô, era muito comum, doía, como você falou, chegava com dor de dente, paciente, principalmente em cidades menores, como Paulo de Faria, como outras cidades aqui da nossa região. A pessoa morava no sítio, ele não tinha facilidade de ir para a cidade, ou não tinha facilidade de chegar até o dentista. Então ele já chegava com a criança, com o filho, falava, ó, eu quero que você tire os dentes, porque eu não quero ver meu filho sofrendo com dor de dente, aqui eu não entendo o que fazer. Então era muito comum você chegar e extrair todos os dentes. Você imagina, cara, uma pessoa de 19 anos extrair todos os dentes, perder e já colocar uma dentadura. E ele, paciente, fica com essa dentadura 20, 30 anos. Cara, só quem passa por isso para saber. E eu vejo de muitos pacientes que hoje eu devolvo o sorriso, que eu faço a odontologia inversa, em vez de tirar eu coloco, eu vejo muitos pacientes chegam para mim, doutor, eu nunca aprendi a nadar. Oh, mas por que você não... Eu tinha medo de mergulhar e minha ponte cair no rio e eu perder e fiquei não poder sorrir. Cara, isso, você pensar da pessoa, não aprendi a nadar. E aí você devolveu o sorriso para a pessoa. E o paciente chegava e falava assim, doutor, aprendi a nadar. Eu aprendi a nadar porque agora eu tenho dente fixo. E o que você falou? Cada dia, meu pai foi uma pessoa que sempre me incentivou muito a trabalhar em cima, entregar uma odontologia de excelência. E eu via nele o investimento que ele fazia, de sempre estar em curso. E isso daí, cara, me passou que hoje eu falo que eu vou comprar alguma coisa, minha esposa olha, mas é de odontologia, né? Certeza. Porque sempre, você quer entregar o melhor. E a odontologia hoje está muito moderna, muito tecnológica. Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia muito menos invasiva. Eu vou pegar um paciente, eu faço um planejamento, eu opero ele virtualmente, antes de olhar a boca dele. Eu opero ele virtualmente, eu faço um guia, imprimo numa impressora 3D dentro da minha clínica, vou para a cirurgia, já operado ele virtualmente, chego na cirurgia, demora 5, 10 minutos. Eu falo, mas porra, por que tão rápido? Porque eu demorei 40, 50 minutos no planejamento. Sim. Então é uma odontologia muito gostosa de se trabalhar, muito previsível. A gente entrega um trabalho que você já sabe o que vai acontecer no final.
Então, essa evolução, eu lembro do meu avô, a gente tinha no consultório lá de Paulo de Faria, tinha um laboratório que ele trabalhava ali. Ele fazia as próprias dentaduras, porque não tinha como mandar para Rio Preto, a estrada era de terra, você mandasse lá, o paciente ia ficar um mês sem os dentes. E que naquela época já era uma coisa extremamente avançada. Era extremamente avançado. Você tem um laboratório dentro da sua clínica para ele poder montar os dentes e fazer uma dentadura. E hoje a gente tem o quê? Uma impressora 3D dentro da nossa clínica. Então, pensando nessa forma de evolução, é o que a odontologia pode proporcionar. Sim. Quero falar aqui da T-Flow, que é uma das nossas patrocinadoras aqui com a gente. A T-Flow que tá com uma promoção bem bacana, inclusive. Queria falar para você que a T-Flow é a marca dos artistas, tá? E ontem foi o dia do consumidor. Ontem teve lá promoção, teve happy hour, muita coisa bacana. E até o dia 31 desse mês agora, você comprando os produtos lá na T-Flow, você vai ter aí descontos progressivos, tá? Você vai ter aí, por exemplo, se você comprar uma peça, você tem 10% de desconto. 2 peças, 20%. 3 peças ou mais, 30%. Então, dê uma passadinha na T-Flow, fica lá no Iguatemi, você pode acessar também aí o Instagram, vai lá no @useTflow ou então @T-Flow Iguatemi Rio Preto, para você poder tá sempre vestindo também a T-Flow, tá bom? Você vai ver aqui do lado esquerdo, tá? No lado direito de vocês, do meu lado esquerdo aqui, tem um QR Code. Esse QR Code aqui é da RP Auto Repassar. Quero mandar um abraço pro Paulo que inclusive fez uma doação de uma moto para Santa Casa lá de Paulo de Faria. A empresa dele, mandar um abraço a todo mundo que faz parte da RP Auto Repassar. Gente, se você está com o seu carro, aconteceu um acidente aí, o seu carro bateu, infelizmente não deu perda total, mas você não consegue, estava sem seguro, não consegue reformar, não consegue arrumar o seu carro, a RP Auto Repassar compra o seu carro do jeito que está. Se você comprou o seu carro, infelizmente por alguma coisa, durante a pandemia você perdeu o seu emprego, ficou com parcelas atrasadas, está com busca e apreensão, a RP Auto Repassar também compra o seu carro e resolve o problema da sua vida, tá? Só você clicar aí, pega o seu celular, coloca aqui nesse QR Code do lado, que você vai ter todas as informações da RP Auto Repassar, que também está com a gente aqui no ar, com o Hamilton Trevisan. Quero falar da Marcão Imports, para você que está a fim de comprar aí um celular da Apple, cara, inclusive, lá no Marcão hoje chegou, ele já chegou e ele já pegou para ele também, porque ele não deixa, eu não sei, sabe que negócio, você tem tanta dó de vender que você pega para você, o Marcão, os copos originais da Stanley, você vai encontrar também lá no Marcão Imports, inclusive, tem umas garrafas coloridas, tudo original para você, o Marcão tem, tá? Tem o Marcão Imports RP, que é o Instagram, e fica ali, é facinho, fica na Emílio Trevisan, lá no Plaza Capital, edifício Plaza Capital. Marcão Imports, você encontra aí produtos da Apple, né? iPhone, você vai ter também o MacBook, tem iPad, tem também o Apple Watch, tudo que você precisa, sempre o Marcão Imports tem. E o mais bacana também, que às vezes você tá com o seu celular e ele quebrou só a telinha ou quebrou alguma coisinha e tal, o Marcão só vai trocar aquilo que precisa e você vai gastar muito menos e vai repor aí a sua peça lá dos produtos Apple com o Marcão Imports, tá bom? Lembrando que tem o WhatsApp, que é o 997597338, lembrando que tem o @Marcão Imports RP no Instagram. E pra gente fechar essa primeira parte aqui dos patrocinadores, se você ama culinária oriental, o melhor lugar é o Cacói Sushi Bar em Badiba City. Entradas quentes, sushis, ampla variedade, lá você encontra aqueles combinados deliciosos, tá? Todos autênticos, tem os temakis que são incríveis, à la carte, tem combos e o melhor rodízio por um preço especial. Tem novidades também. Lá tem um salmão flambado recheado, que é diferenciado, é o carro-chefe agora e você tem que saborear, tá bom? Não esqueça, lembrando que de terça a domingo das 18h40 até as 22h45, vai lá no só você chegar direto no Sushi Cacói, Sushi Bar, Badiba City. Você vai encontrar todas as informações no Instagram. Daqui a pouquinho eu quero falar também mais sobre os nossos patrocinadores e as promoções que estão rolando. Inclusive, a gente vai fazer um sorteio na semana que vem, no dia 23, nós vamos estar fazendo um sorteio de um rodízio, tá? Para casal ou dupla, para 2 pessoas, né? Lá no Cacói. Para você participar, você vai no @no ar com Hamilton, lá tem a foto oficial, clica lá, tem todas as informações para você estar participando com a gente. Deixa eu mandar um abraço pro Zé Reinaldo, que tá lá em Uberlândia, tá assistindo a gente, curtindo a gente aqui. Um abraço para você, viu, Zé? Tudo de bom aí, obrigado pelo seu carinho. Ô Lucas, hoje em dia a gente estava falando aqui sobre essa parte de humanizar, né, a felicidade, né, que o paciente, a hora que ele levanta, ele vê o sorriso dele. Eu vejo muito aquilo que você posta em relação ao paciente chegar a chorar, a se emocionar. Por quê? A gente estava falando aqui, você deu um exemplo de um rapaz que falou assim, olha, eu nunca aprendi a nadar, eu tinha medo, né, porque vai que cai minha dentadura e tal, alguma coisa assim.
E tem muita gente que até hoje, às vezes, ela não consegue mastigar um bife por conta dessa falta de dente também, né? Então, vamos dizer assim, a dignidade da pessoa em poder se alimentar melhor, poder comer aquilo que ela sempre teve vontade, eu acho que quando eu vejo que você recebe um abraço de um paciente seu, eu vi outro dia uma pessoa até que a gente conhece, e ela te deu um abraço e chorou, mas ela chorou copiosamente, sim. E eu falei, cara, que emoção que deve ser, né, a sensação da pessoa realmente ter resgatado a dignidade dela, vamos dizer assim. Cara, o que eu penso pela minha profissão, o financeiro é gostoso, é bacana, mas você poder entregar e você vê essa emoção do paciente, você vê que você devolveu uma coisa que ele queria muito, um sonho que ele tinha, cara, é muito, mas muito mais gostoso do que o que ele vai pagar pelo tratamento. Você sabe que você está fazendo o seu melhor e você está devolvendo, dando essa nova chance dele poder se alimentar melhor, dele poder ter um convívio social, porque muitas pessoas às vezes não reparam, mas, por exemplo, o pai, o avô, tá ali, vai se alimentar, às vezes vai comer alguma coisa na frente dos filhos, ele não se alimenta ali, ele espera todo mundo terminar de comer e come sozinho. Às vezes a pessoa passa isso no dia a dia e não percebe. Aí a hora que você leva esse paciente, ele chega até você e ele conta, o filho ou o pai, ele se sente um pouco culpado, assim, o filho ou o marido. Mas, por que você não come na frente? Porque eu não consigo me alimentar, eu não consigo triturar esse alimento, eu não consigo, eu tenho medo da minha ponte cair na sua frente, você ficar com vergonha, ficar com nojo, alguma coisa. Então, você poder devolver, cara, é muito gostoso. É um tratamento que a gente fala, não adianta você querer só pensar no financeiro. Você fazer um tratamento humanizado, de você tratar bem, de você cuidar, pegar para cuidar, como se fosse seu pai ou sua mãe, é o mais importante. E deixa eu te perguntar fazer uma pergunta. Eu acho que você não tinha medo de dentista, porque a sua família, né, era dentista, eles tiraram esse medo de você. Mas os seus amigos de escola, por exemplo, quando tinha que passar por alguma coisa assim, tal, falava assim, nossa senhora, aquele barulhinho, aquele motorzinho, meu Deus do céu, alguma coisa nesse sentido. Você nunca passou por isso, né? Mas como que é você saber que talvez as pessoas têm medo de você? Cara, todo mundo, 90% tem medo de mim. Chega já tremendo. Hoje, na clínica que nós construímos aqui em Rio Preto, eu falei, eu não quero uma clínica com cara de clínica. Porque o paciente que chega ali, ele já chega assustado, ele já chega olhando. Aí eu fiz como se a minha clínica parece uma sala de estar. O cara senta, vai tomar um café, fica tranquilo, fala, fica calmo. Porque essa sensação de você ter que ir ao dentista, lembrar daquele barulhinho, ter aquela da infância, cara, você já treme na base antes de entrar na clínica. Então você pensar numa forma de mudar isso, de você conseguir deixar esse ambiente mais leve, é mais tranquilo, porque eu penso, imagina você chegar e falar assim, você vai pro dentista, você vai fazer uma cirurgia, as cirurgias que a gente faz, é uma cirurgia grande, onde às vezes tem que colocar implantes que vão na maçã do rosto, que é um implante mais longo, para pacientes que já perderam o osso, que são os implantes zigomáticos. A gente trabalha até com uma médica anestesista, junto da nossa equipe, para fazer a parte de sedação. Por quê? Para ele ter um tratamento que ele fique mais tranquilo, ele vai fazer a parte cirúrgica, mas não vai lembrar, vai passar mais tranquilo, vai perder essa ansiedade e vai conseguir ter o sonho de ter os dentes fixos. Eu me lembro que quando eu fui entrevistar seu pai, ele tinha um currículo de curso nos Estados Unidos e um monte de lugar que ele foi fazer, né? E na época tinha nome lá que eu nem sabia falar. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou pronunciar isso aqui? Na época a gente nem sabia falar inglês, nada disso assim. E você está fazendo o seu mestrado em Valência, cara. Sim, pela Universidade de Valência. Foram 3 anos. Termino agora em junho. Foi bem bacana, cara. Dificuldade um pouco da língua, sim, de todas as provas, os trabalhos, eram tudo entregue em espanhol. Então, comecei a falar um pouquinho. E como que é a odontologia lá? Porque a gente pensa assim, né? Hoje em dia você pensa que tudo em tecnologia, você fala assim, bom, os Estados Unidos é o mais avançado, alguma coisa nesse sentido. Mas para cada coisa, eu acho que tem um país que tem mais, né? A odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Se eu não falar que é a melhor. A gente não tem tanto acesso à tecnologia quanto eles. Tem,
Já, porque o mundo está muito mais globalizado. Sim. Hoje eu falo, dentro da minha clínica eu tenho tudo que uma clínica nos Estados Unidos tem. Mas o brasileiro, ele tem o dom de se reinventar. E hoje, tipo, a empresa que eu sou palestrante, que eu sou speaker, é a maior empresa de implantodontia da América Latina e a segunda maior do mundo. Então nós estamos no Brasil, estamos produzindo implantes de muito boa qualidade, implantes que são considerados hoje um dos melhores implantes do mundo. E isso por quê? Porque o brasileiro é muito bom no que faz, ele sabe se reinventar, é o famoso jeitinho brasileiro, a gente consegue olhar com outra perspectiva, não fica engessado naquela odontologia que é ensinada. A gente consegue ter outras alternativas para conseguir entregar um trabalho melhor para o nosso paciente. Muito bem. Ô Lucas, eu tinha colocado uma caixinha de perguntas para ver se o pessoal tinha alguma curiosidade, alguma coisa. Teve 2 perguntas que eu fiquei um pouco preocupado, porque assim, a gente não quer causar nenhuma polêmica aqui, porque a gente sabe que a gente quer fazer e não quer ter hater, né? Mas tem uma pergunta da Cláudia. A Cláudia, ela gostaria de saber o seguinte, ela fala que o sonho dela é ser odontologista por conta de uma vizinha que ela tinha, né? E ela queria saber o seguinte, qual a sua opinião, se você faz esse trabalho ou não, mas qual a sua opinião que hoje em dia a maioria dos dentistas, né, odontologistas, estão fazendo mais a parte estética, tipo bichectomia e outras coisas mais, e estão deixando o que realmente deveria fazer meio que de lado. Se você pode falar alguma coisa nesse sentido. Cara, hoje a gente vê muita gente formando e já indo direto para essa parte estética, para essa parte de harmonização facial, essa parte de lentes, de estética, esquecendo a odontologia raiz. E isso é uma coisa que me preocupa, porque daqui a alguns anos eu falo que não falo que vai faltar dentistas, mas vão faltar dentistas qualificados para entregar uma boa odontologia. Porque como foi um boom, a gente tem vários booms dentro de profissões. E hoje estamos tendo um boom nessa parte de harmonização, de estética, mas não podemos esquecer do principal, que é a saúde. A gente tem que pensar que para entregar uma estética, alguma coisa dentro da odontologia, a gente tem que pensar o quê? Deixar tudo que está ali, o biológico, saudável. Então, é uma coisa que me preocupa e eu acho que as escolas têm que rever um pouco, mostrar para o aluno que é legal, tem que aprender, mas ele tem que saber o porquê que ele está fazendo para conseguir entregar uma coisa bacana. E temos também a Viviane. A Viviane, ela quer saber o seguinte, se uma senhora de aproximadamente 48, 50 anos, né? Sim. Ela tem metade dos dentes dela. Quanto tempo levaria para que ela pudesse fazer todo esse processo, né? Você vai lá, vai avaliar, vai fazer lá todos os moldes, como que funciona tudo certinho e tal. Mais ou menos quanto tempo para ela poder ter todos os dentes dela de volta? Cara, hoje, com a tecnologia que a gente trabalha, o paciente já chega na primeira avaliação, a gente faz um escaneamento intraoral, já não faz mais aquele processo de moldagem, já não tem mais ânsia. Pedimos os exames que tem que pedir, que é uma tomografia, para a gente fazer o planejamento virtual desses casos. E decidindo o planejamento, por exemplo, se é implante de todos os dentes, se esses dentes que ela tem já não estão bons, a gente consegue fazer um trabalho de uma entrega do trabalho definitivo em até 72 horas. Então, ele fez a consulta comigo, eu pedi os exames estão na mão, a gente consegue fazer a parte cirúrgica num dia, prova dos dentes no outro, e em 72 horas ele já está com os dentes fixos. Então, é um trabalho muito bacana e rápido. Então, a mudança, eu falo, é quase instantânea. Ele já inicia num dia a parte cirúrgica, 3 dias depois ele já está com os dentes fixos. Então, bom, e o Cleiton Rafael, que está lá em Frutal, meu grande amigo Cleiton, um abraço para você aí, é um dos meus professores do rádio, né? Um abraço para você, para toda a sua família. O Cleiton está falando o seguinte, em qual situação não é possível fazer implante? Se tem alguma situação que não tem como fazer o implante? Cara, tem situações que, por exemplo, não tem osso remanescente para fazer implantes. Sim. Por exemplo, a gente tem algumas estruturas anatômicas que inviabilizam. A gente tem um nervo alveolar inferior que passa, que às vezes, com o passar dos anos que se usa uma prótese móvel, pode reabsorver esse osso e não tem condições de colocar o implante naquela região. Sim. Temos o seio maxilar, mas aí a gente pode
partir para técnicas de enxertos. Enxertos para você refazer esse osso que foi perdido e colocar o implante. Então, o que inviabiliza? O estado de saúde. Às vezes, pacientes de mais idade que, por exemplo, um medicamento que inviabiliza a instalação de implantes se chama bifosfonato, que é utilizado para quem tem osteoporose. Esse medicamento inviabiliza a instalação de implantes, porque ele pode causar um negócio chamado osteonecrose. O implante não se forma osso ao redor do implante, esse osso necrosa. Então, são poucas situações que não se pode colocar implantes, mas sempre tem alternativas. Tá. Nós temos uma pergunta aqui do nosso querido André aqui. O André é o seguinte, o André, ele tem o dente do juízo. Sim, certo? sim. E ele está perguntando se dói para poder tirar o dente do siso, né? Reza a lenda que você, não sei se há necessidade ou não, por isso que é o especialista que está aqui para poder falar, que é melhor tirar os 4 de uma vez para nunca mais na vida você ter que fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, é uma cirurgia muito delicada pela recuperação, não é isso? Sim. O dente do juízo, a cirurgia em si não dói, é toda anestesiada. Sim. Durante a cirurgia ele não vai ter dor nenhuma. O pós-operatório tem o seu incômodo. Você tem que fazer as orientações do seu dentista, que seriam uma alimentação mais líquida e pastosa, fazer gelo no pós-operatório, evitar esforço físico e seguir as medicações que vão ser indicadas. Para muitos casos, quando indicado antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, hoje, com as medicações, os pacientes passam muito bem nesse pós-operatório, que pode ter, às vezes, um pouco de inchaço, mas em relação à dor é bem tranquilo. Em relação aos 4 sisos, a gente indica porque no pós-operatório, você tirar 2 sisos de um lado, você não vai conseguir se alimentar bem. Por exemplo, muita gente fala, vou tirar 2 de um lado para comer do outro lado. Não consegue se alimentar bem. Então, se indicado, se a cirurgia correr tudo bem, a gente normalmente faz um lado, segue o paciente, está tudo bem, vamos seguir para o outro lado, a gente finaliza os 4 numa sessão para não ter mais que passar por nenhuma cirurgia, ter um pós-operatório só, tomar medicação uma vez só, então é muito melhor. Muito bem. Lembrando que assim, a gente estava falando aqui em relação à recuperação, né? Porque o pós-operatório, assim, você tem que pegar uns dias que realmente você tem que ter um repouso, né? E, gente, é uma cirurgia, você tá tirando... um amigo meu falou assim, cara, eu não tirei o siso, eu tirei tipo um fêmur, que era muito grande o dente. Eu falei, rapaz, calma. Ele falou, não, Hamilton, você sabia que o dente é o 2º maior órgão, porque é o que mais dói. Eu falei, gente, que é isso? Mas é que ele ficou meio empolgado. Uhum. Eu assisti esses dias, não sei se você tem conhecimento sobre essa história, e se você pode falar alguma coisa em sentido disso, se você já ouviu alguma história perto. Eu assisti um podcast que é do Piunte, que ele estava falando a história da dupla Alain e Aladim. Sim. E um deles, né, faleceu e na época foi falado que foi por conta de infecção que teve após uma cirurgia que ele fez em relação à retirada do dente dele. Ou um tratamento de dente, alguma coisa assim. Não sei se foi um tratamento de canal, alguma coisa nesse sentido. É claro que a gente não sabe, faz muito tempo, faz mais de 20, quer dizer, 30 anos, não sei. Na época era outro tempo, outra... odontologia, recuperação e tudo mais. Mas esse tempo que a pessoa realmente ela tem que passar em casa, os cuidados, o remédio, o repouso, isso é fundamental, né? Com certeza, Hamilton. Eu falo que a nossa cavidade oral, nossa boca, é como se fosse um banheiro, pensando numa estrutura de uma casa. Por que um banheiro? Porque é onde tem mais micro-organismos. Nossa boca tem muito micro-organismos. Tem micro-organismos que são ali para ajudar na digestão, que são, vamos falar assim, benéficos, e tem micro-organismos que não. Principalmente micro-organismos de infecção, de canal, infecção, por exemplo, do siso, que a gente estava falando, que é uma inflamação chamada pericoronarite, quando ele não conseguiu erupcionar, pode causar um negócio que se chama endocardite bacteriana. Essa bactéria... Isso, eu acho que é essa. Eu não ia saber falar, agora que eu lembrei. Endocardite bacteriana. Isso vai para... Essa bactéria, durante o procedimento cirúrgico, durante o procedimento de canal, pode ir para a corrente sanguínea. E se vai para a corrente sanguínea, pode chegar até o coração, causando uma endocardite bacteriana que
que dá um problema no coração e pode levar a óbito, sim. O meu diretor está falando aqui que foi o mesmo procedimento que aconteceu com o Beto Carreiro, parece que deu isso também, né? E assim, às vezes você pensa que nada, mas você vai e você extrai o dente, você não toma os cuidados, alguma coisa nesse sentido, e de repente, sei lá, sofre alguma coisa, você nem sabe de onde que vem. Até a pessoa lembrar que você foi no dentista, né? Que foi no odonto e fez um procedimento. Cara, eu tive um caso de um avô de um amigo meu, um senhor de idade. Na época ele tinha 85, 86 anos. Ele chegou com um dente e, doutor, vamos extrair esse dente. E eu pedi os exames dele, eu vi alterações nos exames. Eu falei para ele, senhor, a gente pode fazer, mas a gente tem que primeiro tratar tudo que o senhor tem, a gente fazer, e é indicado a gente fazer essa cirurgia do senhor em âmbito hospitalar, pela saúde sua no geral. Ele foi num outro dentista, o dentista extraiu esse dente. Levou um quadro infeccioso, ele ficou 3 dias na UTI. Por sorte sobreviveu, mas passou perrengue. Ou seja, ele não queria ouvir a opinião certa, ele queria, né, fazer o procedimento, né? Quero falar aqui da Encantare Mimos Afetivos, né, que nasceu aí no meio dessa pandemia e que está oferecendo produtos especializados aí, personalizados, feitos com muito carinho, com qualidade sem igual, tá? São cestas, canecas, portas-copos, lá você vai encontrar também kits, balões personalizados, todos eles para você presentear quem você ama com um item divertido e também diversos, criativos, levando a personalidade de cada pessoa, tá bom? Tem o Instagram que é o Encantare Mimos, tá? @Encantare Mimos com 2 Es. Inclusive o Dr. Lucas está recebendo aqui uma caneca feita pela nossa querida Encantare. E tem também aqui, olha só que legal, o porta-copo, tá? Para você que tá vendo, olha só que lindão. Todo feito com muito carinho, no capricho, pela Renatinha e toda a sua equipe aí. Um beijo para Renata e toda a galera da Encantare. Na semana que vem nós vamos ter aqui o Rafael da Y Steak. Você conhece bem o Rafael. Bem. Rafael, ontem tava ele e o Marcão, tava todo mundo. Gente, eu tô numa preocupação, porque na época da quaresma eu não como carne. Na semana que vem ele falou que vai trazer algumas carnes pra gente aqui, eu tô meio desesperado. Eu falei, traz algum peixe pra mim, um salmão, alguma coisa pra gente poder assar aqui, sei lá, alguma coisa pra poder fazer. E o Rafael tá fazendo testes aí, um monte de coisa, né? Então, na semana que vem, dia 23, na quinta-feira, vai estar presente aqui o Rafael, que é da Y Steak, que é a nossa parceira aqui também. E inclusive a Y Steak, você vai lá no @YSteak no Instagram para você conhecer um pouquinho mais. E agora tem a novidade que eles estão fazendo um cardápio executivo, tá? Onde você tem a oportunidade de você conhecer o sabor da Y, né? Muita gente fala assim, mas será que é caro? Sai com alguma coisa assim? Não, é um preço extremamente atrativo, vamos dizer assim, essa é a palavra, atrativo, para que você com certeza vá saborear aí, ter uma experiência diferente com o Y. Cara, o Y, só para você ter uma ideia, a gente gosta de falar que é aquele churrasco afetivo com jeitinho mineirinho, né? Que é sensacional. Tem o delivery, também take out, e é claro que você pode ir até lá para você conhecer. Sexta, sábado e domingo tem música ao vivo, no sábado tem na hora do almoço e tem no jantar. Então não esqueça, o Y Steak para você aí, e para sua festa também, se você quiser contratar a equipe da Y, ela vai, casamento, aniversário, tudo. O pessoal vai lá e monta para você. Recentemente eles estavam com César Menotti e Fabiano, e o Rafael é uma pessoa sensacional, tá sempre junto com a gente. Pra gente fechar essa parte aqui, eu quero falar de 2 patrocinadores rapidinhos. Mercadão Agropet, a maior rede pet 100% rio-pretense, um atendimento veterinário, centro de estética para o seu animalzinho e tudo em rações e medicamentos, tá? Gente, são 7 lojas, aqui em Rio Preto tem no Rio Preto Shopping, tem também no Shopping Cidade Norte, tem na Nossa Senhora da Paz, você vai encontrar Mercadão Agropet na Fernando Costa e também na Delegado com a Constituição. Tem também o Mercadão Agropet em Ibirá e em Badiba City, tá? São 7 lojas para melhor atender você. Neste sábado vai rolar o Pet Day no Rio Preto Shopping e o Mercadão Agropet tá por lá, Rádio Líder FM também. Então vai ser muito bacana, dê uma passadinha lá para você levar o seu pet, para você se divertir, tá bom? Lembrando que tem o @Mercadão Agropet no Instagram. E quero falar da Academia Tim Nogueira, o nosso querido André vai colocar aqui pra gente o vídeo, para você que tá a fim de ir para um lugar bacana, aprender aí. Rola o som da Tim Nogueira aí, André.
Muito bem, Academia Tim Nogueira, quem não conhece ainda, deu uma passadinha por lá para você conhecer, o nosso querido Fernando, o nosso querido Caio também, toda a equipe da Tim Nogueira. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o nosso querido Lucas Atleta, tá? Daqui a pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre ele, não é? Ô Lucas, nós temos aqui o nosso querido Emerson Cavalieri, está fazendo uma pergunta pra gente, se é normal, né, ou se é difícil, né, ter alguma rejeição em relação ao implante. Cara, em relação ao implante, ele não tem rejeição, porque ele é um material, o material que é feito, o implante, é um material biocompatível. O que é isso? Ele é compatível com o nosso organismo. Quando ele é colocado dentro do osso, ele tem uma compatibilidade. O que pode acontecer? Ele não ósseo integrar. O que é ósseo integrar? Ele se integrar ao organismo. Em vez de formar osso, forma as fibras. Fibras que atrapalham, que você não pode colocar uma coroa, não pode colocar um dente sobre esse implante. Quando isso acontece, o que tem que ser feito? Você tem que remover esse implante, remover essas fibras e instalar um novo implante naquele local, um local adjacente. Então, o que às vezes a pessoa fala, mas será que vai dar alguma coisa? Ou então escuta, né, falar, eu ouvi que um vizinho, do primo, do sobrinho do meu amigo fez e deu um problema na boca dele. Hoje em dia é muito mais fácil poder resolver isso. Sim, com certeza. E a taxa de sucesso do implante é muito alta. A taxa hoje, pelo menos no nosso trabalho, está acima de 98%. Então, são muito poucos implantes que não ósseo integram, que fibro integram. Então, nesses casos, é remover o implante e colocar um outro de um maior diâmetro ou numa outra posição. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui de um internauta muito especial, que é o Dr. Márcio Rezende. Isso eu conheço demais. A gente já, não sei se o Márcio chegou a ver a nossa apresentação aqui, mas falamos muito bem do senhor. É o seguinte, Dr. Lucas, qual é o sentimento de saber, né, que você é de uma cidade pequena e hoje é uma das maiores referências em relação à odontologia, em relação ao implante? Como que é esse sentimento? Cara, é um sentimento de muito orgulho e gratidão. Gratidão por tudo que eu passei, de olhar para trás e ver cada passo, cada semente foi plantada, você começar a colher isso. E você sair de uma cidade pequena, a gente sabe muito bem, Sim. Às vezes você chegar numa cidade maior, você colocar sua cara à tapa, você ir atrás, você mostrar o seu trabalho, é um sentimento muito gratificante. A gente vê isso e você sair para outros lugares, hoje eu rodo o Brasil dando palestras, se chegar, e eles perguntam, mas de onde você é, doutor? Eu sou de Paulo de Faria. Mas não, hoje eu moro em São José do Rio Preto, mas eu sou de Paulo de Faria, comecei lá a minha odontologia e hoje estou entregando para vários lugares do Brasil e do mundo uma odontologia de qualidade. Cara, isso eu tenho o maior orgulho e faço questão de falar, cara, que eu sou de lá. Tanto é que quando a gente começou aqui, eu falei, cara, eu fico muito feliz quando alguém manda alguma mensagem, ou eu vou em algum evento aqui, né? Uma vez eu fui apresentar um evento de um banco e tinha uma pessoa que ela me olhava e eu tava tentando lembrar quem que era a pessoa. Cara, eu sabia quem que era, mas não lembrava. Uhum. Aí chegou e falou assim, você não é o filho do Valdir, neto do seu nego do bar? Falei, eu sou fulano. Falei, nossa, cara, que orgulho de ver aqui, não sei o quê, todo de terno, não sei o quê, tal. Falei, pô, que legal. E aí eu fui saber, ele era um dos palestrantes depois, e muito tempo atrás ele estava lá, né? Então eu falo, pô, é alguém em relação à música, é medicina, odontologia e tantas outras coisas que a gente fica sabendo. Ó, tem alguém de Paulo de Faria que tá lá. É claro que a gente fica feliz quando a gente vê o Denner, toda a galera que monta lá nos Estados Unidos, os peões, né? Que é a terra o berço do rodeio em touro. Mas é muito legal a gente saber também que tem muita gente de Paulo de Faria que saiu, se aventurou, correu atrás dos sonhos, né, para poder fazer. Tem uma pergunta aqui em relação à osteoporose. Sim. Tem muita gente que faz o tratamento, né, e em relação ao medicamento, isso influencia um pouco? Tem algum problema em relação ao implante? Sim, como eu falei antes, tem um medicamento chamado à base de bifosfonato. São alguns que eu vou citar, lendronato. Esses medicamentos, se usados de forma contínua, podem causar, não só com o implante, mas às vezes você vai fazer uma extração de um dente, ele pode causar um negócio chamado osteonecrose, que é uma necrose óssea naquela região. Sim. Certo? E esse medicamento é muito prescrito pelos médicos, é um tema muito debatido dentro da odontologia, porque ele é prescrito às vezes de uma forma um pouco excessiva.
Todo medicamento, todo paciente que está com início às vezes, de uma osteoporose já entra com esses medicamentos à base de bifosfonato. E pode causar, às vezes pode impactar na vida dessa pessoa de uma forma muito negativa, porque às vezes era o sonho dele colocar os implantes e nesse momento, quando ele está tomando essa medicação, não é indicado. Você tem que esperar um tempo. Normalmente, os pacientes que fazem uso desse medicamento têm que esperar 1 ano, parar esse medicamento, esperar 1 ano, para você pedir um exame chamado CTX, para você ver se é possível ou não instalar o implante depois de 1 ano. Entendi. Ou seja, leva um tempo, mas existe uma possibilidade que talvez dá para fazer. Ô, Lucas, uma pergunta um pouco particular aqui. A gente sabe que quando a gente vê um jogador de futebol fazer sucesso, depois quando o filho dele, né, quer também seguir os mesmos passos, né, tem sempre aquela cobrança, mas está jogando porque é filho de fulano, ele conseguiu alguma coisa nesse sentido. Você vem de uma família muito tradicional, muito respeitada, né, lá na nossa cidade, que realmente todo mundo que conhece, todo mundo sabe a força que é, o carinho que todo mundo tem. Eu acho que o seu pai deve ter passado por isso, talvez, em relação ao seu avô, né? Que às vezes a pessoa já era acostumada a ir fazer algum tratamento com o seu avô, e aí, de repente, o Márcio também está atendendo. Hoje eu não tenho o meu horário, mas o Márcio vai te atender. Talvez fale, Márcio, né? Não sei o que, eu não vou deixar o cara, né, relar na minha boca, não sei o que nesse sentido. E você passou por isso? Você acha que teve muito, não sei se é um preconceito, alguma coisa nesse sentido, ou talvez receio, né? Vamos dizer assim, mais simples. Sempre tem sim, porque você já está acostumado. Quando você cria uma confiança no seu dentista, ele vira seu dentista. Você fala para todo, eu vou no meu dentista. Então, até eu lembro que no começo, quando eu iniciei, que eu recém-formei, eu só atendia criança. Porque aí os filhos do meu pai falavam, e eu fiquei com fama de ser bom com criança. Eu tenho paciência, eu vinha, brincava, entrava no jogo. Aí, cara, só tinha criança. E eu não era odontopediatra. Minha área, sempre gostei da parte cirúrgica. Mas aí, cara, você tem que ir abraçando. Até eu tirar a fama de odontopediatra lá foi difícil. Mas tem sim essa cobrança e você tem que levar de uma forma boa. Você tem que levar, que você fala, eu estou plantando, eu vou mostrando, criando minha autoridade para chegar lá na frente o paciente ver que falar, não, o filho do Márcio tá muito bom, tá tão bom quanto ele. Que legal, né, cara? Uma outra coisa também em relação, igual você falou, em relação às crianças, né? Às vezes, as pessoas mais velhas têm até mais medo do que a criança, né? Porque acha que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Você lembra quando foi a sua primeira cirurgia? O primeiro caso, vocês não precisam lembrar, mas assim, o que era aquele mais complexo que você teve, que você achava, não, vai dar tudo certo, vou fazer isso aqui, e de repente aconteceu alguma coisa que você teve que partir para um plano B, mas que deu tudo certo. Lembro. Até postei ele esses tempos, porque foi um caso muito desafiador, um caso muito atrófico. Atrófio é quando já não tinha mais nada de osso, eu planejei, eu sentei nesse caso, e eu gosto muito eu sigo muito uma filosofia dentro do meu trabalho de sempre fazer o planejamento inicialmente o mais simples e fazer 3 planejamentos. Se complicou nisso, eu vou para isso. Se precisar de um plano A, B e C, eu tenho tudo ali. Né? A cordinha no paraquedas. E ali, cara, eu lembro que foi um caso que foi complicado, e aí eu tive que partir pro plano B, e aí no plano B deu tudo certo, eu reabilitei esse paciente, e ele vai direto na clínica, virou um amigo, eu falo, meus velhinhos viram tudo meus amigos. Aí ele vai, ele falou, cara, eu lembro da sua cirurgia todo dia, porque foi uma cirurgia muito complexa e teve um resultado muito bacana, mas não sai da cabeça. Que legal. Eu fico vendo porque às vezes a gente acompanha lá as redes sociais, a gente vê que vocês colocam lá na tela do computador como que vai ser, passa o planejamento, como que vai começar a cirurgia, aí de repente você posta lá, estamos começando mais uma cirurgia. Aí 15 minutos depois, daqui a pouquinho vamos começar. Eu falei, mas já? Falei, gente, mas o negócio saiu tão certinho. É o planejamento, a estrutura e principalmente, né, a equipe que você tem, tudo que você tem disponível hoje, que dá, vamos dizer assim, uma facilidade muito grande de você executar bem feito o seu trabalho. Né? Cara, eu li uma frase esses dias que muitos dentistas vêm me auxiliar para aprender, que vêm até minha clínica, pede para acompanhar alguns casos. Aí eles falam, Lucas, parece muito fácil o que você fez.
Aí eu li uma frase que eu falei, se você vê uma pessoa fazendo uma coisa e parecer muito fácil o que ela tá fazendo, é porque ela é muito boa no que ela faz. Sim. Eu falo, isso eu não quero... Não, e não é nenhuma prepotência, nada não, gente. Porque... Não é arrogância, não. Isso é porque realmente a pessoa estudou pra isso. É isso que eu tô falando, é porque a gente perdeu o tempo de planejar, de estudar bastante, de praticar muito, de fazer... Eu falo que a minha primeira cirurgia não ficou igual a cirurgia que eu fiz hoje. Sim. Porque tudo é uma curva de aprendizado, é step by step, degrau por degrau. Isso eu falo para muitos dos alunos que eu tenho. Cara, vai devagar, faz o que você tem que fazer bem feito. Às vezes não vai ficar do jeito que você sonhou, mas você está entregando o seu melhor. Sim. Se você entregou o seu melhor e você conseguiu resolver, solucionar, na próxima cirurgia você pode ter certeza que vai melhorar. E se não deu bom, você aprendeu com aquilo. Você aprendeu com o seu erro e você vai conseguir entregar melhor depois. E estudando sempre, né, cara? Sempre. Aprendendo, porque todo dia tem uma coisa nova. Por isso que eu falo, até quando a gente tava no início, eu falei assim, cara, a gente viu o Márcio, né? A gente viu seu pai para poder fazer os atendimentos, você falava assim, pô, o cara chega todo sofisticado, o cara já tem toda a estrutura, alguma coisa naquela época, né, cara? Então, assim, todos os cursos que ele fez, todas as graduações que ele teve aqui no Brasil, fora do Brasil, sempre tentando técnicas, equipamentos e tudo de ponta. E isso, assim, numa cidade pequena, igual Paulo de Faria, para poder depois também ter a sua clínica aqui, né? E poder sempre executar o melhor trabalho possível para o seu paciente. Isso eu acho incrível. A gente estava falando aqui também em relação... aos implantes que às vezes a pessoa ela tem muito receio. A gente sabe que tudo existe o preço, né? Claro que não é nada assim, talvez não seja tão acessível, mas ao mesmo tempo tem muita gente que às vezes não pensava em fazer um implante, mas sofre um acidente, por exemplo. Às vezes ela sempre teve os dentes bons e tal, mas sofreu um acidente, alguma coisa nesse sentido. Essas recuperações também, ela leva o mesmo tempo. Sim. Eu fiz um caso recente de uma menina que sofreu um acidente quando ela tinha 13 para 14 anos e ela perdeu os 3 dentes da frente. E ela ficou muito tempo usando uma prótese móvel ali, a antiga perereca. Sim. E aí ela começou a procurar, pesquisar em internet, redes sociais, aí ela veio até a gente e ela fez o tratamento. No início, a gente faz os implantes e já coloca um provisório sobre esses 3 dentes. Para que esse provisório? Para você condicionar essa gengiva que perdeu os dentes há muito tempo, você condiciona aquilo dali para depois você fazer o tratamento definitivo depois de 2 a 3 meses. Mas no mesmo dia, ela já sai com os dentes. Então, ela já ficou livre daquela prótese móvel e já voltou a sorrir. Top. Quero falar aqui da Tom Sports. Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre o Dr. Lucas Atleta, hein? Que é muito importante também para você conhecer. Gente, a Tom Sports, se você não conhece ainda, você precisa conhecer lá no Shopping Guatemi, tá? É tudo que você precisa para você praticar o seu esporte. Se você quer fazer uma simples caminhada, precisa fazer uma caminhada de manhã, ou até mesmo uma corrida, como o nosso querido Dr. Lucas faz, tá? Você vai encontrar todos os acessórios, bike também, tem muita gente, se você pratica o pedal, tem muita gente que tá naquela febre agora do beach tênis, tem muita gente fazendo vôlei, tudo que você precisa das melhores marcas, a Tom Sports tem para você, tá? Não esqueça, @TomSports_, @TomSports_, você vai conhecer a Tom Sports lá no Shopping Iguatemi, sempre com uma novidade para você, com certeza é incrível. Quero falar do Rogério Simão, arte finalista. O Rogério Simão é o cara que faz todas as nossas artes, o nosso logo, muita gente falando, pô, que legal, cara, o nosso, vamos dizer assim, o nosso Instagram não é tão bonito quanto o da Filmix, mas a gente está tentando chegar perto. Depois eu vou conversar com a nossa querida Maria Alice. Tem isso também. Nós vamos trazer aqui logo um convidado que vai falar sobre os nossos queridos hackers que estão pegando os Instagrams aqui das produtoras de Rio Preto, tá? Tenho muito medo disso aí, mas tudo bem. Quero falar o seguinte... Rogério Simão, arte finalista, ele deixa o seu Insta top, tá? Faz aí a sua arte, para você que tem a sua empresa, supermercado, o seu comércio, você precisa ter aí todos os produtos em destaque, aquele logotipo bacana, aquela marca, deixar o seu Instagram com certeza mais caprichado e que principalmente, né, vai te ajudar a vender mais. Procura então o @Rogério Simão, arte finalista, junto com a gente também aqui no ar, tá? Tem um recadinho da nossa querida Suelen, a Suelen Silveira, que é da Ótica Suelen.
Suelen, que é a nossa parceira. A gente vai estar fazendo aqui algumas promoções durante esse mês de março, que é o mês dedicado às mulheres, né? E a Suelen, ela está presenteando, inclusive, aqui com um lindo óculos solar. Para você participar, você vai lá no @noar com Hamilton, tem as regras, tem o post oficial lá, foto oficial, segue tudo certinho lá. No dia 30 agora, na última quinta-feira do mês, nós vamos estar fazendo o sorteio através aqui do nosso Instagram. Então fica ligado para você participar. A Suelen tem um recadinho para você. Fala aí, Suelen. Oi gente, eu sou a Suelen Silveira e nós das Óticas Suelen, juntos com o podcast Noar com Trevisan, vamos sortear um lindo óculos de sol para você, que você vai vir aqui na ótica para escolher. Então segue todas as regras e vem aqui escolher o seu presente. Além disso, durante todo o mês de março, você mulher vai ter 30% de desconto na sua armação na compra dos seus óculos de grau completos. Então aproveita, nós temos 2 endereços aqui no centro de Rio Preto, na rua General Glicério, quase em frente à Calunga, ao lado da Cinja, e na Prudente de Moraes, que é a Rua dos Correios, em frente à Praça Dom José Marcondes. Se você precisar de consulta com oftalmologista, nós agendamos no consultório do médico para você também, rapidinho, pela metade do valor. Chama a gente aqui pelo QR Code, você fala com a gente no WhatsApp e tem todas as informações. Obrigada, eu espero vocês. Valeu, nossas queridas Suelen, que está presenteando você com um lindo óculos. E ó, você tá vendo aí, né? Promoção, 30% de desconto e tudo mais. O Lucas, daqui a pouco a gente vai falar do lado pescador também aqui, pra gente saber se aquela foto lá, ele comprou o peixe ou se realmente ele pescou. A farofa da Nega hoje é considerado o melhor acompanhamento do Brasil. Ela tá presenteando você com um kit, são 5 farofas, 5 sabores diferentes, tá? Tem a de limão, que é top, tem a picante, tem a caipira, tem também a farofa da Nega, que o pessoal mais gosta, vamos dizer assim, eu gosto, cada um, eu gosto da picante. A caipira é legal, a tradicional. Tem também a de banana, que é a sensação do momento, e tem também a nossa caipirinha, que é sensacional. 5 sabores, farofa da Nega, @farofa-da-nega, farofadanega.com.br. É considerado o melhor acompanhamento do Brasil, para a galera que gosta de um churrasquinho, uma farofinha, um acompanhamento sensacional. O Dr. Lucas está recebendo aqui daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega, tá bom? Queria falar com você agora sobre em relação à estética. Muita gente fica naquele negócio de fazer, vamos dizer assim, o meu dente está muito escuro, eu tomo muito café, bebo muito Coca-Cola e não sei o que lá mais, e eu vou comprar uma pasta que tem um carvão que vem não sei do que lá, que foi feito não sei o que esse aqui é de última geração, eu preciso de uma escova que ela vem com um cabo que não sei o que lá mais para poder ajudar, tem um produto que você dorme com ele na boca e se acorda o seu dente fica branco. Cara, é tanta coisa que acontece que o pessoal às vezes acaba machucando, né? Usa um produto que queima ou faz alguma coisa nesse sentido. E algumas pessoas mandaram aqui algumas questões, né? Tá perguntando aqui em relação à pasta de dente, né? O creme dental. Se realmente existe algum creme dental que faz com que os dentes ficam mais claros ou se é só com o tratamento mesmo. Cara, o creme dental não clareia os dentes. Não tem nenhuma comprovação científica de que o creme dental clareia os dentes. Ele ajuda na hora da escovação para a limpeza, mas que ele clareia não. O clareamento é só o feito em consultório ou feito em moldeira. Esse sim tem o potencial de clarear seus dentes, mas pasta de dente nenhuma. E temos também mais uma pergunta aqui em relação a o pós e contra, né, o pessoal que coloca as lentes de contato. Se isso é uma coisa que hoje em dia tem muita gente que faz também, né? Inclusive para poder já não fazer o tratamento, já vai e coloca a lente. Quais que são os prós e os contras disso aí? Cara, tudo é indicação. Às vezes, muitos casos, o paciente já tem os dentes bons, os dentes bonitos, que às vezes um clareamento pode solucionar essa parte estética, mas às vezes por motivação de alguns dentistas, de querer vender o tratamento, é mal indicado. Então, tem casos que não tem indicação. Então, por exemplo, casos que tem um apinhamento, às vezes os dentes estão precisando, às vezes, de uma ortodontia, de você voltar na odontologia, aquela odontologia raiz mesmo que a gente tinha falado, vai resolver muito melhor, porque vai deixar os dentes deles íntegros, não vai ter desgaste e vai manter o natural. A gente teve um boom daquelas lentes super brancas recentemente, e a gente está vendo agora uma busca ao inverso, uma busca pelo sorriso natural.
você querer um sorriso mais branco, mais bonito, mais voltado para o natural. E vem muito disso que a gente está falando, uma odontologia correta, de você ter uma boa indicação. Porque a gente vê alguns artistas assim que colocam, né? Que realmente a hora que o cara chega, né? A boca dele chega primeiro antes do que todo mundo. E você realmente vê que fala assim, rapaz, isso aí é muito artificial, né? Não, Clarifica. né? Tem muito em relação a isso aí. Cara. Fica meio complicado. Tem também os patrocínios. Tem também os patrocínios. Que o pessoal coloca lá que vai para poder fazer. Aí depois vai falar o nome de quem fez, mas aí não fica igual. Aí não fica igual. E aí o cara fala assim, eu fiz um jabá, eu fiz de graça, né? Então eu vou lá fazer nesse cara. Mas aí o seu dente é diferente do dele. Você toma mais café, ou sei lá, alguma coisa que é alimentação, a sua é diferente. Não vai ficar igual nunca. E a pessoa fala assim, enganou, é mentiroso. E aí cara, sai. É complicado. Tem pacientes que chegam para mim e falam com foto de outras pessoas. Eu quero o dente igual dessa pessoa. Aí você vê o formato de rosto. Hoje a gente tem um estudo do rosto do paciente por meio de fotografias, por meio de exames, que a gente sabe qual dente é indicado para esse paciente. A gente tem uma biblioteca de alguns aplicativos que a gente trabalha, que ele já simula o dente que vai ficar mais harmônico a esse sorriso. E aí ele chega com a foto dessa pessoa, até você explicar que esse dente não vai combinar no caso dele, tem casos que a gente faz uma simulação. A gente faz simulação e mostra. Esse daqui é o mesmo formato de dente. Aí a pessoa já se vê. Fala, não gostei não. Então tá bom. Aí. Tem aqui a Márcia, ela tá fazendo uma pergunta. Ela tá falando assim que depois, né, de ser feito o implante, depois que tudo aconteceu, quais são as recomendações, né? Se tem muita coisa para poder fazer, a pessoa segue a vida normalmente, às vezes o que ela vai comer, alguma coisa. Eu aconselho você a sair do consultório e já comer um torresmo, né? Cara, tem algumas indicações que a gente tem que ter, principalmente para aqueles pacientes que usam aquela prótese tipo protocolo, Sim. Que são as próteses fixas de todos os dentes. A gente indica uma manutenção de pelo menos 6 em 6 meses, porque eu falo, é que nem um carro. Aquilo dali é uma prótese parafusada. Então, se você só usa e não faz uma manutenção, aquilo dali é parafusado sobre o implante. Pode ter um afrouxamento, então você tem que ter uma manutenção que é chamada um controle. Você vai, o dentista reaperta tudo ali, troca aqueles parafusos e mantém tudo aquilo saudável. Porque se você faz essa cirurgia, coloca a sua prótese, fica 10 anos 5 anos sem voltar ao dentista, você pode ter uma complicação no seu implante, porque a biomecânica não vai estar correta. Doutor, é o seguinte, e além de tudo isso, você ainda tem as palestras. Cara, Como que foi esse start aí que você falou assim, não, porque é muito conhecimento que você adquiriu, né? Não só em relação aos cursos, às graduações, mestrado e tudo mais, mas o conhecimento de família que você tem, né? Sim. Que é o mais importante. Foi, como se disse, você tinha uma faculdade dentro de casa. Dentro de casa. Eu aprendi muito do que... Eu fiz uma faculdade muito boa, considerada a melhor faculdade de odontologia do Brasil, mas muito eu aprendi também com meu pai ali acompanhando o dia a dia clínico, porque você vê todas as complicações que podem acontecer no seu dia a dia. Sim. E aí, cara, você vai adquirindo conhecimento. Eu estou há 13 anos de formado e eu falo, não parei um ano de estudar, sempre foi um curso, alguma coisa, especializações, fiz 2 especializações, mestrado, cursos fora. E aí eu vi que eu tinha que passar para as outras pessoas o que eu aprendi. Porque você guardar esse conhecimento só para você não é legal. Se eu já posso ajudar essas pessoas a pularem alguns degraus, a facilitar o crescimento dessa pessoa também, falei, cara, isso e foi uma coisa que foi, sabe aquele propósito? Que às vezes a gente, não tem um propósito. E foi uma coisa que me tocou. Falei, cara, é um propósito, passar esse conhecimento adiante. E aí, cara, essa empresa de implantes me convidou para ser speaker deles e como é uma empresa... Se falar o nome, pode falar, fica à vontade. Sim, chama Neodent, é a maior empresa de implantes do Brasil, a maior da América Latina, uma das empresas de maior crescimento no mundo, chamou para ser speaker deles. Eu falei, cara, eu quero. E aí, vamos lá. E aí, doutor, você tem que estar disposto a rodar o Brasil. E aí, cara, vai indo. Aqui na região, Belo Horizonte, São Paulo, semana que vem eu estou em Araçatuba.
E, cara, cada dia dando palestras para outras equipes, você vendo um conhecimento que é passado, você passando um pouco, eu falo, você nunca pode achar que você sabe tudo. Você sempre tem que ouvir e somar um pouco do dia a dia clínico. E você, quando você está passando, está dando uma palestra, está dando um curso, você aprende muito ali também. Porque, às vezes, ele tá com algum aluno está com algum caso, que quer trocar uma ideia. Então, é sempre uma troca de experiências. E uma coisa boa também é que, em questão assim, você vai conhecendo outros lugares, né? E pessoas diferentes, e essa rede vai só aumentando. E é uma coisa que, assim, é esse compartilhamento de informações, de conhecimento, e aprendendo também muito com outras pessoas em relação à odontologia. Fora o seu pai, né? Fora o seu avô, tem alguém assim que você fala assim, poxa, esse cara é o pica aí, eu gosto dele, esse cara é o number one, eu me espelho muito nele, as técnicas e tudo mais. Tem, eu falo que ele foi um divisor de águas na minha vida dentro da odontologia, chama-se Reginaldo Migliorança. Ele é de Campinas e, cara, o mundo tudo, às vezes você acha que não, mas às vezes tudo é uma questão de oportunidade e você abraçar a oportunidade. Eu tinha terminado uma especialização de implante, fazia um curso de cirurgia avançada em Campinas. Sim. E aí eu entrei na sala de aula, sabe quando você olha assim, você fala, cara, não sei se eu vou fazer amigo aqui. Aí eu olhei um cara lá no fundo, falei, tenho certeza que esse cara vai ser meu amigo. Aí, e era o Vicente. O Vicente é espanhol, mora em Córdoba. E aí a gente sentou no primeiro dia no curso e tal, aí saímos para tomar uma cerveja, e aí trocando uma ideia, ele, cara, eu vim para o Brasil para fazer especialização junto com o professor Reginaldo, e estou fazendo esse curso de cirurgia avançada aqui na Mandic. Aí eu já tive uma aula com o Reginaldo em Araraquara, quando eu fazia especialização. Ele, vamos lá na clínica dele amanhã? Eu falei, vamos. Aí, cara, chegamos lá na clínica dele, ele era de Irapuã, daqui da nossa região. Sim. Aí eu falei, cara, eu sou de Paulo de Faria. Ele, conheço Paulo de Faria, e aí vai. E aí acabou que nós tivemos um caso clínico e ele veio operar pra gente. E aí nós operamos juntos e ele me chamou para trabalhar com ele em Campinas. E eu falei pra minha namorada ainda, que é hoje minha atual esposa, sim, falei, amor, o Reginaldo me chamou para trabalhar com ele, eu vou para Campinas. Aí eu fui, cara, abracei, e nisso fiquei lá com ele 1 ano e meio. E a gente operava nos melhores hospitais do Brasil, Israelita Albert Einstein, Sírio, e fazendo muito o que eu já faço aqui em Rio Preto. E aí fiquei com ele esse tempo, aí fomos dar curso no Paraguai. Não, foi muita coisa que nós passamos juntos. E é aí que eu falo, eu aprendi muito com ele. Foi uma pessoa que eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi com ele. E é muito bacana que esses dias ele veio aqui, a gente trocando ideia. Aí ele, caralho, desculpa. Não, tá isso aí. Você tá ficando bom, hein, moleque? Eu falei, cara, também do professor que eu tive. E aí, legal, foi um cara que eu devo muito pra ele. Cara, é muito legal, né? Eu tava conversando aqui, a gente tava tendo uma pergunta aqui do Cleiton Rafael, que é lá de Minas, né? A gente morava em Paulo de Faria, mas as nossas referências em rádio eram rádios de Frutal, era rádio de Minas. Era 97 e a 102. Pô, e eu sonhava muito, né, em poder ir até lá, poder conhecer e tal. E como eu era DJ e fazia as festas, o pessoal ia até lá, né, para poder fazer. E foi onde eu conheci o Cleiton, né? A admiração aumentou muito mais, porque ele foi muito atencioso comigo. Eu posso dizer que é o meu padrinho, né? Tem 2 pessoas que eu admiro muito. Uma está aqui em Rio Preto, que é o nosso querido Cacá Rossetti, fez inclusive a nossa vinheta e tudo mais. É um cara que eu admiro demais, eu chamo ele de professor. E o Cleiton é uma das pessoas, e ontem ele mandou para mim um áudio, até eu estava dentro do carro com a minha esposa, e ele falando, né? Pô, cara, parabéns, que não sei o que e tal, o jeito que você apresenta e não sei o que. E eu falo, cara, um ídolo, né? Falar isso pra você, fala, meu Deus do céu, eu tô no caminho certo, então, né? Cara, e isso eu acho que é importante. E o pior de tudo que a gente fala é ver que a gente correu atrás, a gente fez tudo que a gente precisava. Por exemplo, você poderia fazer o que você quiser da sua vida, e na época você foi essa paixão
que aconteceu dentro de casa em relação à odontologia, né? Isso é uma coisa que realmente é fascinante. Não é só pela parte, igual você falou, é claro que o dinheiro é muito importante, mas hoje em dia o conhecimento que você tem, o estudo que você tem, os equipamentos que você usa, a pessoa chega lá, você já faz uma avaliação, você precisa fazer uma prótese, já corre aqui, já pega uma impressora 3D, alguma coisa nesse sentido, já faz na hora. Ou seja, isso coisas que a gente nem imaginava, né, quando a gente estava lá em Paulo de Faria, que poderia acontecer. E hoje você tem tudo à sua disposição, né, cara? Cara, aquela sementinha que você vai plantando, e hoje a hora que eu entro, eu falo, eu não saio da minha clínica, eu entro, eu sou o primeiro a chegar, chego 6h30 e quero ficar lá até 8 ou 9 horas da noite, porque eu gosto de estar ali, eu gosto de estar fazendo as coisas, eu gosto de estar planejando meus casos, conversando com os meus pacientes, e é o que você falou. Cada dia, cara, você vai empolgado para trabalhar, você vai empolgado porque você está fazendo o que você gosta. E muita gente, às vezes, vai atrás de o que fazer pensando só no financeiro. Sim. E aí, cara, é frustrado. E aí, se você, às vezes, tem vontade de fazer alguma outra coisa, mas tem um medo se você gosta, cara, vai atrás, vai para cima, que vai dar certo. Se você dedicar 100% de você, vai dar certo. É o que a gente estava falando. Você se dedica 200% e consegue entregar o melhor para quem te ouve. Eu falei, é uma honra estar te ouvindo aqui, falando com você. Não, quantas vezes a gente fazia o TBT lá no Pacabá e o Márcio mandava, né? O seu pai mandava, poxa, voltei no passado agora, lembrei disso aqui, lembrei do negócio que tinha na casa da minha mãe, que o meu pai fazia, e alguma coisa nesse sentido. E inclusive o Márcio ficou de ensinar, ele ensinou a Flavinha a fazer um ovo instalado lá, que só ele sabe fazer, e os pães também, porque, gente, o pai do Lucas, ele acorda cedo e ele vai fazer um pão que ele vai indo no café da manhã, né, cara? Não, ele é demais, ele é né, demais, cara? é Ele é demais. demais. A gente está falando em conhecimento e nada melhor do que você ter uma faculdade. E a gente tem aqui a AMB Morumbi, que é a nossa parceira aqui também no ar com a Milton Trevisan. Mandar um beijão pra Nanda, toda a equipe da AMB Morumbi. Gente, são centenas de cursos, tem curso online, são 2 polos aqui em Rio Preto para você aprender aí, com certeza, dar o up na sua vida profissional. E vale muito a pena, porque você vai estar investindo em conhecimento, você vai estar investindo em você, tá bom? Pega o telefone depois aí e dá uma ligada no 33649666, 33649666, ou manda um WhatsApp para você marcar lá e trocar uma ideia com o pessoal. 99248-7620, 99248-7620. Você vai ter aí com certeza um ensino digital, faculdade, universidade, vai ter também inovação, criatividade, qualidade e excelência em academia, graduação e pós com tudo reconhecido pelo MEC, tá? Não esqueça, então, AMB Morumbi, 99248-7620, são 2 polos aqui em São José do Rio Preto. Tem mais perguntas aqui? Antes quero falar da Vida Leve, porque é o seguinte, a gente está falando aqui de alimentação saudável, nós temos aqui um cirurgião, mas temos um atleta, né? E você precisa se alimentar bem. E a Vida Leve é uma franquia de cafeteria que é saudável, tá? E além disso, vem conquistando aí o espaço e principalmente todo mundo deixando a galera viver de uma maneira através de uma alimentação de qualidade. Lá você encontra saladas, tem tapiocas, tem também sucos funcionais, pizzas fit, tem omeletes, salgados, tudo low carb também, além de açaí, saladas de frutas, tudo com doce, 0 açúcar e sanduíches naturais. São mais de 30 combinações de marmitas fits personalizadas e você encontra em mais de 60 unidades por todo o Brasil, tá bom? Aqui em São José do Rio Preto, você vai encontrar ali na Redentora, fica na Antônio de Godói 3796, tem o WhatsApp que é o 992708255 para você conhecer o espaço da Vida Leve, que com certeza atende pelo iFood também. Vida Leve, inclusive franquia, junto com a gente por aqui. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a sua profissão, mas eu quero agora partir para 2 lados, né? O primeiro é o lado atleta, porque, poxa vida, você trabalho, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas, o atendimento, a cirurgia, a gente sabe que às vezes, igual você falou assim, como hoje você consegue, com o seu conhecimento, fazer com que tudo fique mais fácil, mais rápido. Mas ao mesmo tempo a gente sabe também que é desgastante, é estressante. Muitas vezes eu vejo você até as 9 horas, 10 horas fazendo, tem um atendimento que às vezes tem que fazer uma urgência para poder atender alguém, e de repente eu tô lá apresentando as corridas,
E aí eu vejo o nosso querido Lucas praticando aí as corridas aqui em São José do Rio Preto. Não é corridinha não, é corrida de 5, de 10 quilômetros. Como que começou essa sua paixão pela corrida de rua? Cara, a corrida na minha vida foi sem querer. Eu ainda estava em Paulo de Faria. Sim. E aí tinha alguns amigos que começaram. Vamos começar a correr? Eu falei, cara, vamos, nunca corri. E aí, ali, vamos de trevo a trevo. E aí começou isso em 2014, 2013. E aí, mudei aqui para Rio Preto, continuei com essa paixão. E aí, cara, você vai... É um vício, é que nem a pescaria. Sim. Cara, eu falo que a minha terapia ali, porque eu acordo cedo, a primeira coisa é colocar o tênis e descer para a pista para correr antes de começar o dia. Você começa um dia muito melhor. Eu falo que todo dia que eu corro, parece que eu viro super-herói depois no dia, porque você consegue estabilizar a sua mente, você focar nos seus objetivos, pensar no que você vai fazer durante todo o dia. Então virou uma terapia. E hoje não consigo mais parar, já tem 2014, quase 10 anos já no mundo da corrida, e cada vez vai aumentando. Esse ano o projeto é uma maratona, que ainda não fiz, já fiz várias meias, e esse ano completar os 42 quilômetros. Não, e o bom também é porque, assim, tem aqui em Rio Preto, são várias corridas, né? E tem aquelas que eu faço, eu não corro não, viu, gente? Eu apresento só. Tem a Alcer Cup. A Alcer Cup, são várias etapas em vários lugares, e às vezes, né, tá um frio, né? A gente até tava falando aqui sobre isso, e eu falo, gente, como é que funciona? Porque você tá num frio, você tá muito frio ali, você vai aquecer para você correr. Na hora que você chega, seu corpo está muito quente, mas o tempo continua frio. Então é um desgaste muito grande, né, cara? E às vezes já teve corridas que em terra, né? E outras coisas mais, às vezes são 5, são 10 quilômetros. E a gente fala assim, poxa vida, vem aumentando o número de atletas. Às vezes eu faço também os triatlons, que ali eu vejo que o negócio é complicado. Ali é mais embaixo, porque você nada, pedala e corre tudo em sequência. E você tem que ter um preparo muito grande, toma muito tempo, porque você tem que treinar muito. A corrida em si, em relação à temperatura, aqui nós temos muita variação. Tem dia que está muito quente, muito seco. Agora esses dias, chuva. E ali você tem que estar preparado para tudo. Você tem que sair já preparado. Principalmente no frio, eu falo que terminou uma corrida, cara, você tem que ter uma blusa ali para você se aquecer, porque senão você pode ter um choque térmico, pode ter alguma complicação, porque você está muito quente e você para e esfria muito. Mas aqui eu acho que o mais complicado de São José do Rio Preto é o calor. O dia que você sai para correr, dependendo do dia, do horário que você vai correr à tarde ou você perde a hora, cara, é muito quente, aí você sofre, desgasta muito. É um esporte que desgasta, mas é um esporte que te faz você viver novamente, cara, é muito bacana, muito bacana. Gente, é o seguinte, eu pensei, né, eu falei, eu tinha um outro projeto na cidade, falei, eu vou montar um podcast, eu já tinha uma listinha de pessoas que eu queria convidar. Falei, cara, eu vou chamar o Lucas, né, conheço ele, tomara que ele não fale não, e é um cara que tá se destacando, todo mundo tá falando dele, eu vejo ele correr e tal, e bom, fui lá, convidei o Lucas, não, vou com o maior prazer do mundo e tal, mandou a foto, tudo bonitinho. Aí um dia eu entrei no Instagram, tá o Lucas com um peixe. Mas um peixe que eu falei, gente, aonde que ele arrumou isso aqui? Aí ele acabou de falar aqui agora que a corrida aconteceu meio que naturalmente. Como que foi o Lucas pescador? Cara, do pescador, minha esposa Juliana, o pai dela ama pescar. E aí, eu gostava, na época de Paulo de Faria, de pescar em lagoinha, de represa. Aí eu nunca tinha pescado realmente. Aí quando começamos a namorar, a gente começou a ir para algumas pescarias. E você conheceu o Brasil, Pantanal, a Amazônia. Cara, aquilo dali é uma energia muito linda. E pescar virou um vício. Hoje é o tempo que eu falo, quando a família da minha esposa é de Adolfo. Eu chego lá, dependendo do final de semana, eu corro até a beira do rio, ponho o barquinho na água e saio para pescar. Então eu já faço as duas coisas que eu gosto, a corrida e a pescaria. E esse peixe eu peguei. Nós fomos para Santa Isabel do Rio Negro, próximo de Manaus, 2 horas e pouco de Manaus. E aí lá, cara, são 7 dias de pesca e vira uma competição. Quem pega o maior peixe leva um troféu. E se você pega um peixe acima de 20 libras, que dá em torno de 9,5 kg, você entra para a tribo 20 libras, que é pescador de elite. E aí eu não tinha pegado nada até o último dia. Nada, cara, porra, triste.
Na última tarde, nós paramos lá para pescar, começou uma chuva, mas sabe aquela chuva? Meu piloteiro virou e falou, cara, você tem capa? Eu falei, eu tenho. Então vamos pescar aqui. Cara, em meia hora eu peguei 4 peixes grandes e levei o troféu e entrei pra tribo 20 libras em meia hora. Eu falei, não, ganhei a pescaria. Animal. Você sabe que a primeira vez que eu pesquei, assim, eu pesquei poucas vezes na minha vida, mas tem uma vez que eu fiz uma loucura, que eu fui pra uma excursão em Aiolas. E ali é onde... Ali tem é, os mas aí... Lá vem. Aconteceu um negócio muito estranho, porque tinha os guardas lá e tal, os policiais, e o ônibus, ele tem as caixas térmicas, né, e tal, né? E aí, do nada, o cara falou assim, ó, coloca os peixes maiores em cima, né? E eu falei assim, os caras vão querer pegar, eu vou colocar embaixo, né? E tal, por quê? Cara, a hora que é batata. Vem todo mundo de volta, a hora que você sai, pesca todo mundo, cada um vai pro seu barco, tal. Na hora que você volta, que você vai pro ônibus, você pega as caixas, que você pega os peixes, você coloca tudo certinho. Na primeira parada do ônibus, a polícia já para ali e, cara, a galera pega. E a galera pega mesmo e você não pode falar nada. Você tem que falar, porque senão vai pegar tudo a sua pescaria, né? Eu falei, gente, não é possível. Eu paguei pra vir num lugar desse aqui, tô pescando, tô fazendo um negócio, tô tentando chamar atenção, não sei o que lá. O policial vem aqui, me pega, o cara falou, entrega e fica quietinho, amanhã a gente volta e pesca de novo. 2 dias. E, cara, levaram assim. E aí, o outro dia foi onde eu escondi o maiorzão. Mas assim, não era muita coisa também, né? Porque eu também não era Zé Pescador. Mas eu falei, gente, mas que coisa, né, cara? A gente tá aqui pescando e muita gente, né? Porque vem de todo lugar. E é incrível, né, cara? Como que é uma paixão, né? É uma paixão. A gente vê as pessoas... A gente tava lá em Paulo de Faria, a gente via a galera indo pra prainha. O Cristóvão, Cristóvão até mandou um abraço. O Cristóvão, ele agora comprou uma lancha. Tá? Ele tá todo, né? Então ele pegava assim, não, cara, eu vou pescar. Cara, o Cristóvão, ele toca como DJ até às 5 horas da manhã. 6 horas ele tá no rio, ele tá no meio do rio pescando. Vai direto. Eu tenho que marcar uma pescaria com ele, estamos pra combinar direto. Cara, e ainda não saiu essa pescaria. O Vilmar, né? Toda a galera lá que faz. Pô, que sensacional essa parte aí. Ó, tem um pessoal mandando as perguntas. Mandar um abraço aqui pro nosso querido Gui Rodrigues, cantor. Ele tá aqui, ó, episódio massa demais, meu amigo, sucesso pra vocês. O Cleiton Rafael tá aqui, ó, o mérito é todo seu, você sonhou e foi atrás, quando conseguiu, foi além, né? Um abraço, sou seu fã. Pô, isso aqui você me quebra as pernas, né? O Jefferson, ele mandou um recadinho aqui nas nossas caixinhas de perguntas, né? Ele tá dizendo o seguinte, que a tia dele falou que ele não pode fazer implante porque ele é diabético, que isso pode ocasionar alguma coisa em relação, né, principalmente à recuperação em relação aos pontos, né? Aí eu não sei se tem... Cara, se a diabetes está descompensada, você tem que compensar, pedir para esse paciente passar pelo médico dele para mudar a medicação, para deixar essa diabetes compensada. Se tiver compensada, tiver certinha, não tem problema nenhum se você operar um paciente diabético. Só não pode estar descompensada, porque se ele está compensado, a cicatrização vai ser a mesma. Se está descompensado, sim, pode influenciar na cicatrização no pós-operatório. Muito bem. O Michael, ele tinha mandado aqui pra gente aquelas perguntas que a gente faz já sabendo que a resposta a pergunta já é uma piada e a resposta a gente fica meio assim, né? Ele tá dizendo o seguinte, que se já teve algum dia na vida que você fez ou você viu ou você soube de histórias que a pessoa fez um implante do dente errado. Cara, a gente ouve histórias de extrair o dente errado, isso, cara, é engraçado, porque vem muitos casos que é de indicação, por exemplo, pacientes de ortodontia, que tu vai colocar o aparelho, aí tem que extrair um dente. Cara, eu fico olhando 10 vezes, falo, é esse dente mesmo. Tipo, o problema não acontecer, porque você tá ali, você vê um dente íntegro que você tem que extrair, mas daí você vê direto, em grupos principalmente de WhatsApp, você recebe cada uma que você cai das pernas. Tem o Sandrinho tá aqui, assim, ó, pra esse dentista eu ficaria de boca aberta. Ô, Sandrinho, você também me quebra as pernas aqui, né, velho? Não poder fazer. Ó, tem também a Suelen, ela tinha mandado aqui uma perguntinha pra gente. A Suelen, ela fez o implante, sim, né? E ela falou assim que teve 2 dentes dela que de todo jeito que ela já foi fazer os implantes, ela já foi fazer a manutenção,
eles não ficam bons. Sempre dá algum probleminha, sempre dá alguma coisa nesse sentido. Se isso existe uma possibilidade, né, pelo que ela explicou aqui, de ser refeito, né, ou se tem que fazer todo o projeto? Não, tem uma possibilidade sim. Às vezes pode acontecer de ter alguma microfratura ali no implante, algum problema no componente que são peças que são encaixadas. Então, às vezes, na usinagem, na confecção da coroa, teve algum problema, pode acontecer. Aí tem que ser refeita ou a coroa ou a troca desse implante. Muito bem. E aquela pergunta que somente uma pessoa poderia fazer, que é o Zeca, né? Se dente implantado dá cárie. Não, esse não dá, nunca mais. Zeca, você me quebra as pernas assim, né, Zeca? Não tem como falar sobre isso aqui. Ó, quero falar aqui da Savi, gente, Savi Semijoias. Ela tá com um presente bem bacana para você no mês das mulheres aqui no nosso No Ar com Hamilton, tá? Você vai lá no Instagram, @No Ar com Hamilton, tô rindo do Zeca até agora. Você vai lá no @No Ar com Hamilton, tem lá a foto oficial, onde você pode ganhar agora no dia 30, tá? O sorteio de uma linda semijoia feita aí com todo o capricho, todo o carinho pela Savi Semijoias, com garantia de 1 ano, tá? O atendimento é personalizado, lá tem uma consultoria, você vai encontrar perfumes importados também, tudo com certeza do jeito que você gosta. Vai lá no @Savi, tá? É com 2 vezes Y, .semijoias, @Savi, 2 vezes Y, semijoias, para você saber mais informações. Tem também o WhatsApp, que é o 988459530, 988459530. Para você que está procurando também uma transportadora, eu quero falar aqui sobre a Baroni Transportes. A Baroni Transportes, com certeza, tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar. A Baroni faz transportes de cargas fechadas, produtos químicos com licença do Exército, Polícia Civil, Polícia Militar e até o IBAMA, tá? Lá você vai encontrar, inclusive, a Baroni faz coletas e entregas na Grande São Paulo e todos com seguro, tá bom? Então, para você não ter problema e não ter a preocupação de estar perdendo aí o seu produto. Precisa de uma transportadora para logística ou melhor atendimento da sua empresa? Fale com a Baroni. Fica na Geracina Tavares 500, Barracão 16, aqui no Jardim Holanda. Tem também os telefones 32234432, 32215400 e tem também o WhatsApp 982010228, tá? Você pode entrar também em contato pelo baroni_transportes@hotmail.com para você conhecer as novidades que só a Baroni Transportes tem. Falando ainda do mês das mulheres, o estúdio Carol Mauri tá fazendo aqui um sorteio bem bacana para você também. Vai lá no @, tá bom? No Ar com Hamilton, tem a postagem lá que você vai encontrar lá um presente especial que nós vamos sortear no dia 23, inclusive na próxima quinta-feira. Você pode agendar a sua avaliação pelo 991255053 e dar uma passadinha lá no @estúdio Carol Mauri no Instagram. Lá você encontra o design de sobrancelhas, tem estilista de cílios, depilação, o microblending, também tem peeling de diamante, banho de lua, limpeza de pele, tudo para você ficar ainda mais linda, tá? Não esqueça então, Carol Mauri no Instagram, @estúdio Carol Mauri, para você saber das novidades. Ô André, nós temos aqui o nosso querido Bottini com o recado da doutora Infornet, né? Manda pra gente aqui o Bottini, pra gente poder saber o que ele tem de recado pra gente hoje. Fala, Bottini! Olá, aqui Bottini! Agora na Doutor Infonet você tem o melhor da tecnologia na sua mão, com um super aplicativo que vai facilitar ainda mais as suas compras. O aplicativo da Doutor Infonet é leve, prático e intuitivo. É fácil baixar, Bottini? Claro que é! Clique no link aqui embaixo e aproveite para baixar agora mesmo, direto da sua loja de aplicativos. Você vai adorar e comprar. Vem agora para o aplicativo da Doutor Infonet. Muito bem, um abraço para o Bottini. Não esqueça, doutorinfonet.com.br. O aplicativo é muito fácil, é levinho e com ele você pode fazer as suas compras. A Doutora Infonet, ela atende entrega em todo o Brasil. Doutor Lucas, a gente fala muito em relação a medicina, né, que está sempre avançada, as cirurgias e tudo mais, a recuperação. Hoje em dia a gente fala em relação aos robôs e tudo mais que auxilia. Hoje a gente fala muito sobre a inteligência artificial, né? Tá todo mundo falando que hoje, daqui um dia vai estar substituindo tudo, né? Mas eu acredito que a mão do homem
ela não tem como ser feita alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vai ter muita coisa que vai auxiliar, né? O que tem falado sobre essa inteligência em relação à odontologia, aos implantes? Você tem ouvido bastante coisa? Sim, cara. Hoje, a gente já tem uma evolução muito grande do que era uma odontologia de 10 anos atrás. Como eu já estava te falando dos planejamentos, a gente já tem dentro dos nossos softwares de planejamento a inteligência artificial. Você consegue extrair um dente ali pela inteligência artificial. Só você colocar qual dente você vai extrair, onde você vai colocar o implante. Então a gente já tem muito disso. Hoje, que a gente está falando, ninguém vai operar por você. Você não vai ter um robô ali, pelo menos eu creio que isso a gente não vai ver ainda, mas a gente já tem cirurgias navegadas. O que é isso? A gente está fazendo a cirurgia aqui, ela está sendo transmitida no computador para você ver a precisão daquilo. Hoje a gente já faz cirurgias guiadas, que eu faço o planejamento, imprimo um guia cirúrgico onde eu faço uma cirurgia sem corte. Não precisa mais abrir nada para você colocar um implante. Porque você sabe que você seguir aquela perfuração, aquele planejamento, você vai colocar aquele implante no melhor posicionamento tridimensional e entregar da melhor forma. Isso já tem, a gente já trabalha no nosso dia a dia clínico. E a gente pensando assim lá na frente, né? Você que vivenciou tudo que seu avô passou, o seu pai, as técnicas, os aparelhos e tudo mais, e hoje tudo aquilo que você tem à sua disposição. Você vai ser pai logo logo, né? E a gente já fica assim, não já querendo que venha a 4ª geração aí, mas o que, por exemplo, é o João, né? João. O que o João Neto, por exemplo, ele vai ter lá na frente se ele for um odontologista, um cirurgião? O que você acha que ainda pode acontecer que vai facilitar ou vai ajudar ainda mais? Cara, a gente vê essa evolução, é muito bacana, mas tem tanta coisa ainda que pode vir, principalmente nessa parte tecnológica de você dominar tudo hoje. Você está com o celular ali, você já está... o que eu falo, a gente tem algumas partes que, por exemplo, do escaneamento intraoral, que hoje é uma peça que tem um tamanho muito ainda que não é tão... Então, parece aquele tijolão que a gente tinha antigamente. Sim. Eu imagino isso, daqui uns 10 anos ele vai olhar e vai falar, mas pai, era isso que você trabalhava? Muitos dos casos a gente antes, muitos dentistas ainda fazem aquela moldagem, a gente já deve ter passado por isso. Não é uma situação que eu fico imaginando, daqui uns 10, 15 anos, o aluno de odontologia, o João Neto na faculdade vai falar assim, pai, mas vocês moldavam? Mas... vazava gesso, isso era legal? Podia fazer isso, sabe? É uma odontologia que tem muita coisa para evoluir ainda. A gente está vendo cada dia uma coisa nova surgindo. Por exemplo, o implante, ele é um material feito em titânio. Sim, que é um metal. Hoje em dia a gente já tem implantes em cerâmica, que é em zircônia. A gente já trabalha com esses implantes, principalmente para a área estética. Então, muita gente que quer ficar livre de metal na boca, pensa, não quero ter contato com metal dentro do meu organismo, já tem isso. Fico imaginando daqui 10, 15 anos como vai ser essa parte, principalmente a parte que eu estou inserido, que é a parte cirúrgica da odontologia, vai ter uma evolução muito grande nisso. Boa. Hoje tudo que vocês fazem lá, quais são os procedimentos que um paciente vai encontrar na sua clínica hoje? Cara, a minha especialidade é implantodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Então, ele encontra tudo que envolve uma parte cirúrgica dentro da cavidade oral. Tratamento de sisos, implantes, cistos, tudo que envolve alguma coisa na parte de cirurgia, ele encontra dentro da nossa clínica. E hoje meu pai estava lá também na parte de odontologia estética. A gente faz todo o planejamento e ele vem trazer a parte da odontologia estética dentro da nossa clínica também. Então é uma clínica bem completa. Muito bem. A gente está chegando aqui no final, temos mais 2 perguntinhas. Antes eu só queria mandar aqui um abraço especial ao nosso querido Igor e toda a galera do Fernandão Bebidas, que está junto com a gente aqui sempre, né? Patrocina todas as nossas bebidas. O Fernandão Bebidas, que tem um aplicativo que é muito fácil para você poder comprar tudo aquilo que você quer. Lá no Fernandão você encontra. Lembrando, né, que é sempre as bebidas alcoólicas para maiores de 18 anos, né?
sempre, 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 e você beber com moderação, tá? Tem o nosso WhatsApp lá do Fernandão, que é o 992-64-4865. Você manda aí uma mensagem de interação e a galera já vai te colocar num grupo lá que você vai estar recebendo ofertas todos os dias. E tem o Instagram do Fernandão também, que é o @FernandãoBebidas, onde você vai ter sempre as novidades, tá bom? Quero falar da Maridon Burger House, que também nós vamos estar sorteando um combo no dia 30, um combo muito bacana, que agora a House tá nova, tá na esquina e tá grande, tá linda, tá muito bonita, vale a pena você conhecer. Sempre a partir de quarta-feira você vai encontrar o melhor hambúrguer. Por que o hambúrguer é tão premiado da Maridon? É um hambúrguer feito com carne Angus e é na churrasqueira, então é diferenciado e tem muita coisa bacana que o Netão tá fazendo todo dia lá para você, tá bom? Ó, tem lá o WhatsApp para você trocar uma ideia com o pessoal e pedir pelo delivery, 991006293, 991006293. Quero falar da Interessências, aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas, essências, óleos essenciais, tudo aquilo que você precisa, a Interessências tem. Mandar um abraço pro Denelson, deixei uma caixinha lá hoje, a galera falou que foi lá, conheceu, que é muito bacana. E para você ganhar um extra também, além dos cursos que a Interessências oferece para você, você pode fazer a venda também das suas essências, dos seus perfumes, e a maioria, gente, a maioria dos perfumes, os mais famosos, ou você encontra as essências especiais na Interessências, tá bom? Interessências.com.br, tem o @Interessências. Quero mandar só um abraço aqui pra gente encerrar, que é para as amigas empreendedoras, tá? Que é uma rede de apoio com o propósito de ajudar e apoiar, acolher as mulheres empreendedoras. Você pode entrar lá no @Amigas Empreendedoras Rio Preto, para você conhecer o trabalho delas. São mais de 80 mulheres empreendedoras que estão junto nessa rede aí, para a galera poder ajudar sempre as mulheres, fazer o apoio e as mulheres crescerem e conseguirem empreender cada vez mais. Lucas, 2 perguntinhas aqui. O que você acha em relação ao futuro da cirurgia, da odontologia, mais ou menos aquilo que a gente já tinha falado em relação ao João, né? Que talvez poderia acontecer. E também, o que de melhor você aprendeu com o seu avô e com o seu pai e que você compartilha, o que você usa hoje em dia? Cara, eu acho que o principal é a honestidade com o paciente, sabe? Eu via sempre nas avaliações do meu avô, o que eu peguei do meu pai, é que eles sempre pensavam no entregar o que era o mais correto para o paciente. Não queria vender, às vezes, uma coisa que não era indicado. Então, a honestidade deles no tratamento, e isso sempre me marcou muito dentro da odontologia. Ô Lucas, eu queria que você mandasse aqui agora aquele abraço especial, passasse as suas redes sociais para todo mundo que te acompanha, quem quer acompanhar, a clínica, onde fica a clínica, telefone, tudo, para as pessoas que podem ter esse atendimento humanizado, porque o que a gente percebe em relação não só às suas postagens, e a gente não vê isso que você quer aparecer não, é a felicidade, a lágrima que você vê escorrer nos olhos de uma pessoa que levanta daquela cadeira, ela olha no espelho, ela tem o seu sorriso de volta, ela tem a sua dignidade, né, restabelecida, a autoestima, que com certeza é o que faz um bem danado aí. Cara, hoje eu passei por isso. Operei uma paciente de manhã e agora no fim da tarde eu estalei os dentes dela. E a hora que ela se levantou e olhou no espelho, cara, a felicidade dela, nossa, eu tava com medo de parecer o Sr. Wilson, nem sabia quem era o Sr. Wilson. Ela, nossa, ficou lindo. Aí a felicidade, meu estagiário tava junto comigo, eu falei assim, doutor, ficou lindo. Eu falei, você gostou? Você viu? Aí você vê a felicidade dela saindo da clínica. Cara, aquilo dali, você renova suas energias, você fala, porra, eu tô no caminho certo. Sim. Então, eu quero deixar um abraço a todo mundo que acompanhou. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, falar um pouquinho dessa história minha na odontologia, de onde eu vim e ainda onde eu vou chegar, porque eu falo, eu ainda não cheguei onde eu quero e nunca vou chegar onde eu quero, porque eu quero sempre estar evoluindo. Então, eu vou deixar aqui o meu Instagram. No Instagram eu posto muito para dentistas também. Sim. Que me acompanham, que me seguem, meus alunos, tudo. @Lucas Soares Rezende. O Instagram da clínica é @Inovare Dental Clinic. Inovare com 2 N's. Nossa clínica fica ali no Shopping Guatemi, no prédio comercial, no Guatemi Business. E vai ser um prazer receber
Você eu já vou pegar pra ir lá pra cuidar. Com medo, mas não, mas deixa comigo que eu vou cuidar muito bem de você. Então foi um prazer estar aqui, cara. Pô, que foi isso, animal. cara. Eu só tenho a agradecer. O nosso querido Márcio aqui, que é o pai do nosso querido Lucas, tá aqui, ó. Gostaria de parabenizar os dois, o Hamilton e o Lucas. O Hamilton conheço desde criança e o Lucas antes disso, né? Então, sucesso aos dois. Eu me lembro de um dia que eu cacei uma briga por causa do seu pai, que eu tava na escola e o seu pai foi fazer uma palestra. E ele foi falar, e o pessoal não tinha entendido o que ele tinha falado, que ele foi ensinar a escovar o dente, tudo bonitinho e tal, e eles falaram assim, inclusive, quando a mulher tá grávida, já tem que cuidar do dente do neném, e que não sei o que, já tem que saber, né? O cara falou assim, mas o neném nasce banguelo? O que esse cara tá falando aqui, né? E eu falei assim, rapaz, você respeita o cara, que ele é amigo do meu pai. E aí eu já ficava bravo com os moleques. Mas era assim, cara, a gente já via, né, que o seu pai, ele era à frente do tempo, né, cara? E pô, que coisa sensacional. E hoje você vê que você, tudo aquilo que você construiu, né, em relação ao seu, eu volto a dizer, aquela foto emblemática que tem você, o seu avô e o seu pai. Eu acho que o orgulho também do seu avô quando te viu de jaleco pela primeira vez, ou acabando uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Para fechar, tem a última perguntinha. Quem que tratou do dente do seu pai? É você que trata do dente do seu pai? Cara, eu já fiz alguns casos do meu pai. Foram poucos, viu? Ele tratou dos meus. Gente, ó, um abraço para todo mundo, direto aqui dos estúdios da Filmix. Agradecer mais uma vez aqui a Maria Alice, também o nosso querido André. Mandar um beijo especial para minha esposa que amanhã está fazendo aniversário. Felicidades, legal. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Agora ela é minha assistente aqui no nosso podcast, está junto comigo, né? Não é, ela falou que é lá no Cacói pra comer. Ela não come japonesa, não come comida japonesa. Ó, queria dizer que na semana que vem nós vamos ter o nosso querido Rafa lá da Y-Steak. Vai ser na quinta-feira às 9 da noite. Tomara que ele traga pouca carne aqui porque eu não tô comendo. E não esqueça, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like, compartilhe e segue a gente no Instagram, @noarcoamilton. Lucas, que Deus te abençoe. Obrigado, eu sempre falo que eu desejo que Deus possa estar sempre pavimentando a sua vida com muita coisa boa, muito sucesso, muita saúde e mais sabedoria ainda. Obrigado, meu amigo. Foi uma honra estar aqui, viu? É isso aí, gente. Um abraço pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.